Prezados alunos, estamos iniciando a nossa disciplina de Educação e Sociedade. E eu vou começar pela minha apresentação. Eu me chamo Karen, sou graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Maranhão. Tenho pós-graduação em Gestão, Supervisão e Orientação Educacional e Docência do Ensino Superior pelo Centro de Avaliação, Planejamento e Educação do Maranhão, CAPEM, e também em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Universidade Dom Bosco, UNDB. Hoje eu atuo como professora das séries iniciais em uma escola pública municipal, trabalho com crianças de 6 anos, sou professora alfabetizadora. E qual a importância da disciplina, da nossa disciplina, dessa disciplina de Educação e Sociedade para a formação de vocês enquanto funcionários de escola? Possibilitar ao aluno a compreensão da formação da sociedade em que vive, bem como das relações entre essa sociedade, a educação e o mundo do trabalho, que é tudo que envolve a formação de vocês, né? Sociedade, educação e mundo do trabalho. E eu coloquei para vocês bem aí, né, algumas figuras, entre elas essa que diz: o estudante, antes de tudo, um eterno aprendiz. Por quê que eu quero iniciar a nossa conversa falando sobre isso? Porque vocês vão e devem estar constantemente em estudo, em aprendizado, sempre querendo buscar novas informações, buscar novas aprendizagens, porque é assim que se constitui um profissional. A apresentação do nosso plano de ensino. Nosso curso é o Profuncionário, disciplina Educação, Sociedade e Trabalho, abordagem sociológica da educação. Uma carga horária de 60 horas. E a ementa, né? Vamos falar um pouco sobre a ementa. O que é que nós vamos estudar nessa disciplina de Educação e Sociedade? Nós vamos começar pela construção da lente sociológica. Depois teremos estudo sobre as tendências teóricas no estudo da sociedade, elementos e características do funcionalismo e do materialismo dialético. Educação na perspectiva conservadora. O registro conservador de Emile Durkheim e a influência do pensamento liberal de John Dewey e da teoria do capital humano. Vamos ter também a educação na perspectiva crítica, educação como reprodutora da estrutura de classes ou como um espaço de transformação social. E, por fim, nós iremos conversar um pouco sobre reestruturação capitalista, as reformas do Estado e o mundo do trabalho. O objetivo geral da nossa disciplina: possibilitar ao aluno a compreensão da formação da sociedade em que vive, bem como das relações entre essa sociedade, a educação e o mundo do trabalho. Por que lá na importância da disciplina, né, eu coloquei o objetivo geral, a mesma caracterização da importância da disciplina? Porque estudar sobre sociedade, né, estudar sobre a sociologia, a educação, a sociedade, as relações que tem como pano de fundo justamente a compreensão dessas relações, né? A relação entre a sociedade, como é que a sociedade interfere na educação, e ambas no mundo do trabalho. Por que elas estão interrelacionadas, estão ligadas, né? Por que existe essa relação entre elas? E como objetivos específicos? Bom, na unidade 1, a gente vai compreender os movimentos de Revolução Industrial e Revolução Francesa, bem como o surgimento da sociologia. Então, nessa unidade 1, a gente vai relembrar, ou vai conhecer, ou vai aprender sobre a Revolução Industrial, sobre a Revolução Francesa, e como essas duas revoluções, elas foram um pano de fundo para o surgimento da sociologia, né? Da sociologia enquanto área de conhecimento. E com que objetivo essa sociologia surgiu? Então, isso tudo a gente vai estudar na unidade 1. Unidade 2, refletir sobre as tendências teóricas. Que tendências? O funcionalismo e o materialismo dialético, identificando suas características e finalidades. Vamos caracterizar essas duas tendências, vamos ver qual foram as finalidades, para que essas tendências, essas teorias, elas surgiram, o que elas estudavam, qual era o objetivo. Vamos compreender também as teorias que embasaram a relação entre educação e sociedade, dentro da perspectiva conservadora.
e diferenciar as teorias de Althusser e Gramsci, identificando suas características. E nós temos esses dois teóricos aí como teóricos dentro da perspectiva crítica. Então, nós vamos estudar a perspectiva conservadora da educação e a perspectiva crítica. E vamos ver o que os teóricos, as teorias, as tendências, o que elas falavam sobre a educação. Na unidade 3, vamos identificar as relações sociais dentro do modo de produção capitalista e compreender também o processo de reestruturação capitalista, das reformas do Estado e do mundo do trabalho, bem como o papel da escola e do funcionário escolar nesse processo, que é um dos tópicos mais importantes para a gente, né, enquanto a formação que estamos fazendo. E quais serão os nossos conteúdos? O que vamos estudar? Bom, na unidade 1, que é a unidade titulada O Surgimento da Sociologia, nós vamos estudar as revoluções e o surgimento da sociologia. Então, vamos ver Revolução Industrial, Revolução Francesa e como se deu e por que se deu o surgimento da sociologia. Na unidade 2, que é a unidade intitulada As Tendências Teóricas e a Educação nas Perspectivas Conservadora e Crítica, nós vamos ter as tendências teóricas, que é o funcionalismo e o materialismo dialético. Vamos compreendê-las, vamos conhecê-las, conhecer os seus fundadores, os teóricos que pensaram nessas teorias. Vamos conhecer também a educação na perspectiva conservadora, e aí nós vamos ter a teoria de Emile Durkheim, vamos ter o Dewey com a Escola Nova e também a teoria do capital humano. Ainda na unidade 2, vamos conhecer também a educação na perspectiva crítica. E aí nós vamos ter dois teóricos, né? O Althusser, que defendia a teoria dos aparelhos ideológicos do Estado, nós vamos saber o que é isso, e o Gramsci, que tinha como teoria a teoria da contra-ideologia. Na unidade 3, que é a unidade intitulada Os Funcionários de Escola e a Conjuntura Atual, nós vamos estudar capitalismo, reformas do Estado e o mundo do trabalho. Dentro disso, nós vamos ter o mundo do trabalho e as relações sociais no modo de produção capitalista, como que se dá isso, a reestruturação capitalista e o papel e o compromisso social dos trabalhadores da educação, né? Então, vamos conhecer qual é o nosso papel, qual é o nosso compromisso social frente a essa conjuntura atual. Vamos estudar também a sociedade e a educação no Brasil, o papel da escola e dos profissionais de educação. Como vão ser os nossos procedimentos de ensino? Então, na unidade 1, nós vamos ter a apresentação de slides e videoaulas, tá? Então, vamos ter 2 slides, né, nessa unidade 1. O primeiro slide é a apresentação do plano de ensino, contém todas as informações de objetivo, de conteúdo, de como vai ser o procedimento de avaliação, tudo bem explicado. O slide 2, que é o slide que contém o conteúdo da unidade, o surgimento da sociologia, que é nele que nós vamos conhecer, vamos ter as informações sobre as revoluções e o surgimento da sociologia. Vamos ter a videoaula, as revoluções e o surgimento da sociologia, que trata um pouco sobre a temática da unidade e também tem um pouco do que tem no slide. Como material complementar, nós temos um vídeo, o que é a sociologia, né? Esse vídeo vem falando sobre o que significa essa área de conhecimento, o que ela estuda, qual o objetivo, quem são os pensadores. O nosso fórum de discussão é o seguinte: diante de tantas e rápidas transformações em todos os cenários, político, econômico, tecnológico, pelas quais o Brasil vem passando, como se pode ainda dizer que este é um país de contradições? Então, vocês vão analisar essa afirmativa e vão responder, né? Colocar aí com a opinião de vocês, com as palavras de vocês, o que vocês pensam sobre isso, né? Como que a gente ainda pode ter o Brasil como um país, ainda pode se dizer que é um país de contradições, se ele vem sofrendo tantas transformações em todos os cenários, no cenário político, no cenário econômico, tecnológico, educacional, social. Então vamos pensar sobre isso e discutir lá no nosso fórum.
Na unidade 2, nós vamos ter também a apresentação de slides e videoaulas, né? Então, nós temos o slide, é um slide único que aborda todo o conteúdo da unidade. Slide intitulado As Tendências Teóricas e a Educação nas Perspectivas Conservadora e Crítica, porque nós vamos estudar os teóricos das duas perspectivas nesta unidade. A videoaula 1 vem trazendo as tendências teóricas, falando um pouco sobre o funcionalismo e o materialismo dialético. Na videoaula 2, vamos conversar um pouco sobre as teorias conservadoras da educação, onde nós vamos falar um pouco sobre Durkheim, sobre Dewey, sobre a teoria do capital humano. E na videoaula 3, nós vamos conversar um pouco sobre a educação na perspectiva crítica, na qual vamos falar de Althusser e Gramsci. Como material complementar, nós temos dois textos, né? Primeiro texto, Karl Marx e Emile Durkheim, é um texto que vem falando sobre eles dois, né? Que é um defendia a teoria do funcionalismo, no caso o Emile Durkheim, e o Marx, que defendia a teoria do materialismo dialético. Então, né, esse texto interessante, vem falando sobre ele, sobre a teoria, sobre as diferenças. O segundo texto é um texto que fala sobre a função social da escola e a formação do cidadão. Assunto de extrema importância para a nossa postura enquanto funcionário de escola, para essa formação que estamos fazendo. Temos 3 vídeos nessa unidade. Um vídeo falando sobre Emile Durkheim, Sociedade e Educação, então falando sobre esse teórico. Um vídeo falando sobre John Dewey, que é o defensor da escola nova, que faz parte da perspectiva conservadora da educação. E um vídeo falando sobre a teoria do capital humano, que também é outra teoria que faz parte da perspectiva conservadora da educação. Temos nosso fórum de dúvidas também. Na unidade 3, nós temos também um slide que compila todo o conteúdo da unidade, e aí um slide titulado Funcionário de Escola e a Conjuntura Atual. Temos uma videoaula, nossa videoaula de encerramento da disciplina, na qual nós vamos fazer uma revisão do conteúdo abordado durante todo esse período que vamos estar juntos, trabalhando juntos. É a videoaula 2, que trata sobre a temática da unidade, Educação, Estado e Mundo do Trabalho. Como material complementar, nós temos um vídeo tirado de um trabalho do pró-funcionário desse curso de vocês, intitulado de Reestruturação Capitalista, Reformas do Estado e o Mundo do Trabalho. Vídeo muito legal, muito interessante. E temos como nosso fórum avaliativo. O que vocês vão ter que analisar? Analisar o seu papel de funcionário escolar diante dos desafios enfrentados na construção de uma sociedade mais justa. Então, o que vocês, enquanto funcionários de escola, ou se não são funcionários de escola, o que vocês, enquanto a profissão que vocês têm no trabalho de vocês, né? Qual é o papel de vocês diante dos desafios que nós viemos enfrentando para construir uma sociedade mais justa? A gente sabe que a gente ainda não tem uma sociedade justa e igualitária, mas qual é o meu papel na construção dessa sociedade? O que eu devo fazer, o que eu posso fazer, o que eu estou fazendo para contribuir para a construção de uma sociedade mais justa? As avaliações, né, são avaliações à distância e presenciais, referente às 3 unidades que serão trabalhadas. Como que elas ocorrerão? Ocorrerão através de atividades de produção textual, prova objetiva, simulado, questionário, bem como pela participação de vocês nos fóruns, nos encontros presenciais e o comprometimento de vocês na realização das atividades propostas. E aí eu vou um pouco mais além, não só na realização, mas como na entrega, na postagem, no prazo determinado. Isso é muito importante. Os recursos que nós vamos utilizar. Nós temos o fascículo do pró-funcionário, que vocês devem ler, reler, estudar esse fascículo, porque esse fascículo contém a disciplina que nós estamos, todas as informações, todas as aprendizagens em relação à disciplina que nós estamos trabalhando, os slides, os textos e as videoaulas. E aqui nós temos as referências, né, de tudo que foi pesquisado, que foi utilizado na elaboração da disciplina, dos slides, das avaliações, do simulado, dos questionários, das atividades. Então, vocês têm toda a referência aí
disponível para que vocês possam pesquisar e acessar também. Então, vamos falar um pouco sobre os conteúdos que nós vamos trabalhar nessa disciplina. Na unidade 1, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar um pouco com as revoluções, Revolução Industrial, Revolução Francesa e o surgimento da sociologia. E o que nós vamos abordar? Primeiramente, o que seria essa Revolução Industrial? Nós vamos conhecer esse conceito, vamos trabalhar um pouco esse conceito. E aí vem dizendo, ao crescimento no processo de produção de bens materiais, deu-se o nome de Revolução Industrial. E essa revolução, ela provocou grandes transformações na sociedade. Entre essas transformações, foi nesse período aí que surgiu a questão do trabalho assalariado, que até então não existia, foi a partir da Revolução Industrial, e também que se deu a intensificação da exploração do trabalho pelo capital. Então, a partir da Revolução Industrial, o trabalhador, agora, ele passava a ser apenas o possuidor da força de trabalho. Antes da Revolução Industrial, o trabalhador, ele realizava, por exemplo, na confecção de um sapato. A pessoa que fazia essa confecção, ela realizava todas as etapas para a confecção de um sapato. Tudo que precisava, ela fazia sozinha. A partir da Revolução Industrial, cada um passou a fazer, as máquinas, as fábricas. Então, cada um passou a fazer uma etapa dessa produção de sapato. Então, agora o trabalhador, ele era apenas o possuidor da força de trabalho. A Revolução Francesa, ela ficou conhecida como a Grande Revolução. E seus efeitos se espalharam pelo mundo e seus ideais são hoje dominantes na sociedade contemporânea. Foi a partir dessa Revolução Francesa, conhecida como a Grande Revolução, que se começou, que ela veio com aquele lema de liberdade, igualdade e fraternidade. E aí nós vamos ver que é nesse período aí que se proclama a Declaração dos Direitos Humanos, que até então não existia, os direitos dos cidadãos, e a partir dessa grande revolução. E a sociologia, o que nós vamos conhecer dela? A sociologia nasce com a missão de oferecer condições aos homens para entender a sociedade em que vivem de maneira racional e questionadora. Então, ela surge com a preocupação de estudar a vida social. E não só a vida social, como as instituições que compõem a sociedade. Família, escola, Estado, instituições religiosas, instituições culturais. Então, a sociologia, ela vem com essa missão de estudar a sociedade como um todo, a vida social como um todo. Dentro das tendências teóricas e a educação na perspectiva conservadora e crítica, nós vamos, primeiramente, conhecer e diferenciar duas tendências teóricas, a tendência do funcionalismo e a tendência do materialismo dialético. Então, no funcionalismo, nós vamos descobrir que o fundador da teoria foi o Émile Durkheim, esse senhor que está aí nessa foto, e ele defendia que os fatores que causam as crises sociais são os fatores que englobam os aspectos morais. Ou seja, Durkheim, ele tinha uma visão da sociedade de comparar essa sociedade a um organismo vivo, composto de várias partes, que ele chamava de órgãos. Partes essas integradas que funcionam em harmonia. Então, por que ele dizia que a sociedade é comparada a um organismo vivo? Justamente por isso, porque ele dizia que a sociedade é composta por várias partes. Essas partes, elas têm que estar integradas entre si e funcionando em harmonia, como ocorre com o organismo. Os nossos órgãos são integrados entre si e funcionam com harmonia. Se isso não acontece, nós entramos em um estado doentio. A mesma coisa ele falava em relação à sociedade. Se assim não fosse, ou seja, se essa sociedade não funcionasse, essas partes integradas não funcionassem em harmonia, ocorreriam perturbações que levariam às crises e às disfunções sociais, o que ele chamou de doença social. Então, Durkheim, ele buscava, com essa teoria dele do funcionalismo, por que funcionalismo? Porque é o bom funcionamento da sociedade. E como que essa sociedade poderia funcionar de forma harmônica? Através da ordem e do controle social.
Então, para Durkheim, uma sociedade sadia seria aquela na qual a vida social fosse harmônica, onde a maioria pensasse e agisse de forma semelhante, levada pelos fatos sociais que são impostos. Então, esses fatos sociais que ele defende na teoria dele, são justamente os responsáveis para ele, né? São acontecimentos que são responsáveis pela permanência da ordem e do controle social, o que gera uma sociedade sadia. Então, sociedade sadia é igual à permanência da ordem e do controle social. A sociedade só estaria vivendo de forma harmônica, só seria uma sociedade sadia se a ordem fosse mantida e o controle social também. E como que poderia se fazer isso? Através do fato social. Fato social esse que tem 3 características, vocês estão vendo bem aí, né? É um fato, característica de ser coercitivo, característica de ser exterior e a característica de ser geral, né? Generalidade. Coercitivo por quê? Porque esse fato social, ele tem que ser imposto a todos os cidadãos. Exterior por quê? Porque ele existe e atua sobre o indivíduo independente da vontade dele, né? E generalidade, ele é geral por quê? Porque ele deve ocorrer para todos. Então, o que essa teoria do funcionalismo de Durkheim, ela buscava? Qual era o papel dessa teoria? Qual o papel da sociologia dentro dessa teoria? Explicar a sociedade e encontrar remédios para essa vida social. Quando a sociedade estivesse doentia, a sociologia deveria buscar remédios para essa cura. E para a sociedade não ser doente, tinha que haver a permanência da ordem e do controle social. Diferentemente de Durkheim, Marx e Engels, Friedrich Engels, que são os pais do materialismo dialético, eles afirmavam que tudo que forma o mundo que está à nossa volta é material. Ou seja, a teoria dizia que a explicação para tudo, para a realidade, para as distorções, para tudo que ocorresse na sociedade, ela deveria ter como referência a matéria. Por isso que tudo é material. Bom, como toda teoria, o materialismo dialético, ele estava pautado em princípios, né? Em 4 princípios, para ser mais exata. O princípio da totalidade, o princípio da mudança qualitativa, também chamado como lei dos saltos, o princípio da contradição universal e o princípio do movimento. Todos esses princípios, quando nós estivermos estudando a unidade referente a esse conteúdo, nós vamos conhecer que princípios são esses e em que eles estavam embasados, ok? A educação na perspectiva conservadora. E aí nós temos 3 teorias dentro dessa perspectiva, né? A teoria de Durkheim, a teoria de Dewey, que é a escola nova, e a teoria do capital humano. O que Durkheim, que é o mesmo Durkheim do funcionalismo, ele também pensava, ele não pensava só para a sociologia, ele também pensou para a educação, como teórico da educação também. E o que ele defendia aqui dentro dessa perspectiva conservadora? O que era educação para Durkheim? É um fato social. O fato social lá do funcionalismo, ele dizia que a educação é um fato social. E por isso mesmo, ela é coercitiva. É exterior e é geral. Pensem bem, por que ele dizia que é um fato social? Ela é coercitiva por quê? Porque ela é imposta para as pessoas, não é isso? A gente vai para a escola para aprender, vai para todos os ambientes educacionais, a gente está lá para aprender, querendo ou não. Então, a educação, ela é imposta. Ela é independente da nossa vontade. Ela ocorre na gente independente da nossa vontade ou não. Ela é exterior. E ela é geral, porque todos têm direito à educação. Então, Durkheim defendia, ele via a educação como um fato social. E ele ia mais adiante. Para Durkheim, a educação, ela só poderia ocorrer, só teria condição de haver educação se ela fosse passada da geração adulta, que tudo sabe, para a geração jovem, que nada tem a contribuir.
Então ele via que tinha que ser da geração adulta para a jovem, por quê? Porque a geração adulta já é uma geração socializada. Então é uma geração que tinha condições de repassar os códigos de convivência social para a geração jovem que ainda não estava socializada. Não poderia haver trocas, por quê? Porque a geração jovem ela nada tem a contribuir. A geração adulta é que tem tudo para passar para a jovem e a jovem só receber. É uma visão bem tradicional da educação, essa visão de Durkheim. E segundo ele, a educação ela serviria para quê? Para preparar os homens para desempenharem os diferentes e harmônicos papéis na sociedade. Para ele, essa é a função mais importante da educação na visão de Durkheim. É a função primordial da educação para ele, preparar os homens para desempenharem os diferentes e harmônicos papéis na sociedade. Ou seja, cada um teria o seu papel, teria que desempenhar aquele papel. Dentro do liberalismo, os ideais liberais, que são os ideais que embasam a teoria de Dewey, que já é uma teoria oposta de Durkheim. Enquanto Durkheim tinha essa visão tradicional, ou seja, o aluno ele não tem nada a contribuir porque ele não sabe nada, o professor é que sabe tudo, então o aluno só tem que receber. Para os ideais liberais que fundamentam a escola nova, o respeito à individualidade do aluno é uma das marcas dessa educação liberal. Também o rompimento com a escola tradicional, que dava excessiva importância aos processos educativos em que as gerações mais novas se subjugavam às mais velhas, porque nada sabiam. E as mais velhas tudo sabiam. Então nós temos aí esses ideais liberais, eles estão embasados em alguns princípios, né? O princípio do individualismo, o princípio da liberdade, o princípio da propriedade privada, o princípio da igualdade e o princípio da democracia. Os princípios também que nós vamos conhecer no decorrer da nossa disciplina, vamos saber em que eles se fundamentam, em que eles se baseiam, o que é que eles defendem. Então, para Dewey, a escola deveria ser um ambiente de formação de um novo homem. Por isso, deveria oferecer um processo educativo pautado em valores democráticos e todas as ações dessa nova escola deveriam ser voltadas para um objetivo: ter o aluno como ator principal no ambiente escolar. Então, enquanto Dewey dizia que o aluno nada tinha a contribuir, porque ele chegava vazio na escola, então o professor que sabia tudo tinha que repassar e o aluno só receber, Dewey pensava diferente. Ele dizia que o aluno ele chegava assim na escola já com conhecimento, com experiências, e que a troca dessas experiências com as experiências do professor é que se dava, através dessa troca se dava a educação. Então, o professor não era mais o centro do processo educativo. O centro do processo educativo agora é o aluno. O aluno tem um papel ativo no processo educativo. Ele é o centro. Então, o conhecimento dele também é importante para que se dê a aprendizagem. A escola seria, então, um laboratório, um local de experiências que formaria sujeitos capazes de influir positivamente no meio social, implementando novas estruturas democráticas. Então, visões completamente opostas. E a teoria do capital humano? Bom, a gente inicia essa discussão com uma pergunta. A escola é um bom investimento? Para a teoria do capital humano, sim. O que essa teoria defendia? Que para que houvesse desenvolvimento do país, teria também que ter desenvolvimento da educação. Se a educação ela não houvesse investimento na educação, o país também não seria desenvolvido. Então, essa teoria afirma que os indivíduos que têm acesso à escolarização formal tornam-se mais capacitados para o trabalho. E, em decorrência disso, tornam-se mais produtivos porque adquiriram, por meio da educação, um conhecimento intelectual e habilidades. Ou seja, o que essa teoria ela defendia? Que o investimento nos indivíduos seria o fator explicativo para o sucesso econômico de um país. Então, investindo nos indivíduos, e um desses investimentos seria investir na educação, o país é um país bem desenvolvido. Chegando na educação na perspectiva crítica, nós vamos ter aí o Althusser e o Gramsci, né? O Althusser
com a sua teoria do aparelho ideológico do Estado e o Gramsci com a sua teoria da contra-ideologia. Pois bem, o que são esses aparelhos ideológicos do Estado? O que a Althusser quer dizer com isso? A Althusser defendia que as instituições encarregadas de divulgar a ideologia dominante, de divulgar os valores da burguesia, seriam os aparelhos ideológicos do Estado. E que instituições são essas? Olha só, a igreja, a família, sindicato, instituições culturais, a mídia, justiça, governo, escola, todas as instituições formadoras da sociedade e que estão encarregadas de divulgar a ideologia dominante, de incutir na classe trabalhadora os valores da burguesia, são os aparelhos ideológicos do Estado. E aí, para Althusser, a escola é o aparelho com maior eficácia. Por quê? Pois desempenha seu papel de forma silenciosa e eficiente, uma vez que é apresentada como uma instituição que não estaria a serviço dos interesses de nenhuma classe, mas tão somente do saber. Bom, a escola, a gente sabe que a escola ela não é neutra nessas questões. A escola ela não está a serviço somente do saber. Ela está a serviço, sim, de classes que se interessam em disseminar essa ideologia, essa cultura. Por isso que, para ele, a escola é o aparelho ideológico com maior eficácia. E Gramsci? O que Gramsci dizia na teoria dele? Gramsci, a sua contra-ideologia, ele acreditava que a educação é utilizada para manter as coisas do jeito que estão. Então, a educação ela não é transformadora. A função dela é manter as coisas do jeito que estão. No entanto, diferentemente daqueles, ele enxergava o ambiente escolar como um espaço fértil da sociedade civil. Para germinar o quê? Para germinar a possibilidade de luta contra a dominação burguesa e, por conseguinte, transformadora das relações sociais dominantes. Olha o que Gramsci dizia. Ele dizia que a escola é utilizada para manter as coisas do jeito que estão, mas que ela também é um espaço, é um terreno fértil para germinar a possibilidade de lutar contra a dominação burguesa. Por isso, contra a ideologia, lutar contra a ideologia vigente. A escola que constrói a ideologia também pode elaborar a contra-ideologia. A escola tem como função manter as coisas como estão, para Gramsci, mas também é um espaço fértil para a luta contra a ideologia. Em Gramsci, a escola unitária representa um espaço de atuação intelectual, em que a crítica e a criatividade fomentam, ao mesmo tempo, um modelo de formação clássico, intelectual e profissionalizante. Para Gramsci, nada é determinado antes dos acontecimentos, sendo o resultado do embate entre as classes o que definiria a conservação ou a transformação da realidade social, não havendo previamente ganhadores e perdedores. Então, a escola ela é utilizada para manter como está, mas isso não é definitivo. Assim como ela tem essa função, ela também é um espaço de luta. E é através desse embate, somente depois desse embate, é que se define se as coisas vão permanecer como estão ou se vai haver uma transformação na realidade social. Na nossa unidade 3, nós vamos trabalhar os funcionários de escola e a conjuntura atual. E o que a gente vai conhecer nessa atividade, nessa unidade? Perdão, o que a gente vai aprender? Olha só, vamos falar um pouco sobre o mundo do trabalho, e aí nós temos essa figura que está mostrando a evolução, né, do homem. E por que eu utilizei essa figura? Porque, segundo Marx, o que diferencia o homem dos outros animais é o trabalho, produzindo os bens necessários à sua existência. E é a união entre o capital e o trabalho que gera bens. Então, capital mais trabalho igual a geração de bens. A união entre capital e trabalho assalariado é fundamental para a geração de bens. E como eram as relações sociais estabelecidas para produzir os bens necessários à sobrevivência humana? Como é que se davam essas relações sociais? Bom, primeiramente, era na base da cooperação.
A cooperação era a base das relações sociais, ou seja, tudo o que era produzido também era igualitariamente dividido. Então, se nós morássemos, vamos supor que nós morássemos numa vila, e aí cada um tinha uma produção. O que eu produzia ficava comigo, mas também era dividido entre as outras pessoas com as quais eu convivia. E vice-versa, outras pessoas. Então, de início, a base das relações sociais era a cooperação. Depois, com a sociedade já dividida em classes sociais, aos poucos vai se originando a propriedade privada e as classes sociais, e se estabelecendo outras formas de relação, a relação social de produção, fundadas na exploração do trabalho. Agora, eu não divido mais o que eu produzo. Eu produzo, se for meu, se eu for a dona, eu produzo e vendo. Se não, eu produzo para que o dono da produção, ele venda. Por isso que é embasado nas relações sociais de produção que estão fundadas na exploração do trabalho. Bem, isso aí é uma prévia dos conteúdos que nós vamos estudar durante todo esse período e vamos ficar juntos pensando, refletindo sobre essa disciplina. E como vão ser as atividades e as avaliações? Bom, na unidade 1, nós teremos o fórum de discussão, né, que eu já coloquei para vocês, o que vocês vão analisar nesse fórum. Diante de tantas e rápidas transformações em todos os cenários, cenário político, econômico, tecnológico, e aí tem etc., que é educacional, social, cultural, religioso, bem, pelas quais o Brasil vem passando, como se pode ainda dizer que é um país de contradições? Então, vamos pensar sobre isso e debater. Nós vamos ter como atividade avaliativa à distância responder as questões propostas no ambiente sobre as revoluções e o surgimento da sociologia, a partir da leitura do material. Então, tem questões lá sobre a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e surgimento da sociologia. Vocês vão ler o material e vão resolver essas questões. E como atividade presencial, né, que é no encontro de abertura, vocês vão ter resoluções de questões que vai ser em grupo. Na unidade 2, nós vamos ter a atividade avaliativa à distância, duas atividades. A primeira é um questionário, né, sobre o que vem sendo estudado. E a segunda atividade é a seguinte: a partir da sua experiência como funcionário de escola e da leitura do texto, função social da escola e a formação do cidadão, que é um texto que está no material complementar de vocês, produza um texto abordando como você enxerga o papel da escola hoje. A escola, ela está preocupada em manter as coisas como estão, ou a escola hoje é um espaço capaz de contribuir para a formação de consciências libertadoras que lutem pela transformação social. Aí vocês vão, a partir da leitura do texto, da leitura do material e das formulações de ideias, de pensamento que vocês vão fazer durante o estudo, vocês vão elaborar um texto defendendo o ponto de vista de vocês. Como vocês veem a escola hoje? Ela está preocupada em manter as coisas como estão? Ou a escola está sim sendo um espaço capaz de contribuir para a formação de consciências libertadoras, consciências essas que vão lutar pela transformação social? Na unidade 3, nós teremos nosso fórum avaliativo, que aí vocês vão analisar o papel de vocês na construção de uma sociedade mais justa, né? O que vocês estão fazendo, o que vocês precisam fazer, como vocês precisam atuar. Vamos ter uma atividade avaliativa à distância, que a partir dos slides e da videoaula vão responder a questões, a uma questão proposta no ambiente virtual. Vão realizar um simulado e vão ter a prova objetiva como atividade presencial no encontro presencial. Eu vou encerrando esse nosso primeiro contato, nossa primeira audioaula com uma mensagem, né? Grandes obras são executadas não pela força, mas pela perseverança. Uma mensagem de Samuel Johnson, e que eu quero que vocês tirem dessa mensagem é que vocês estão já construindo a grande obra de vocês, estudando, buscando conhecimento, buscando aprendizagem, buscando troca de experiências, e que vocês podem manter isso pela perseverança, perseverança de querer continuar estudando, continuar conhecendo, continuar buscando sempre. Eu desejo que tenhamos todos um ótimo trabalho,
E que vocês não se esqueçam que a confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso. Confiem, acreditem, porque se vocês estão aqui, se vocês estão buscando esse conhecimento, é porque vocês são capazes de adquirir, de aprender e de seguir em frente. Até mais.